Os dois modelos que surgiram em momentos históricos distintos, Kelsen na Áustria e Marshall nos Estados Unidos, desenvolveram, como já tem sido percebido por vocês, modelos distintos. Nós vamos agora apontar a característica de cada um deles para nos prepararmos para a terceira aula, na qual nós abordaremos o modelo brasileiro. O modelo norte-americano, a partir da decisão do juiz Marshall, é um modelo difuso. Primeira característica, difuso. É um modelo de controle por qualquer órgão da jurisdição. Todo juiz tem o dever, para aplicar uma lei, decidir se ela é constitucional ou não. Portanto, a jurisdição constitucional no modelo norte-americano é difusa. Está presente em todos os órgãos da jurisdição. Se é difusa, ela é um controle concreto. Concreto porque o controle se dá para resolver o problema. O controle se dá a partir da demanda posta. A lei vai ser aplicada se constitucional. A lei não vai ser aplicada se inconstitucional. O que interessa não é a lei em si, mas a solução do problema trazido à jurisdição. Por isso que é um modelo concreto. É difuso e concreto. É intrapartes. É um modelo que resolve o problema para aquelas partes. Porque a declaração ou o reconhecimento da inconstitucionalidade não atinge a norma. Ela afasta a norma para resolver o problema concreto. Ela aplica a norma, se constitucional, para resolver o problema concreto. Portanto, nós não temos no modelo difuso, concreto, qualquer violação à norma. A norma continua no ordenamento, a norma continua no sistema. Então, nós temos um controle difuso, um controle concreto e intrapartes. E se é intrapartes, obviamente que esse controle difuso não atinge a validade da norma, atinge a sua eficácia. A norma deixa de ser aplicada naquele caso concreto para ser aplicada à Constituição. Qual é a fragilidade desse sistema? É a norma continuar no ordenamento. É a norma continuar sendo possível de ser aplicada pela administração ou pelos particulares, até que a questão vá para o Poder Judiciário. No modelo norte-americano, isso até pode funcionar, porque o modelo americano tem o sistema do precedente, de tal forma que, uma vez reconhecida que a norma é inconstitucional, num caso concreto, esse caso passa a ser precedente de outros julgamentos, que impedirá eticamente o Poder Judiciário norte-americano a decidir de forma diferente, porque o precedente tem poder vinculatório. Kelsen vai propor um outro modelo. Vai dizer que o controle tem que ser concentrado. Concentrado significa um só órgão da jurisdição. Uma corte constitucional. Um órgão responsável pela jurisdição constitucional, que, aliás, é o nome da obra do Kelsen, Jurisdição Constitucional. Ele vai dizer que essa tarefa é tão importante para a segurança jurídica, para a relação entre os órgãos, que não pode ser diluída, tem que ser concentrada num só órgão. Portanto, a Corte Constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, exerce o controle concentrado. É também abstrato, porque não tem nenhum problema a ser resolvido. O embate se dá no plano normativo, na abstração do direito, na abstração do texto constitucional comparado com o texto da legislação ordinária. Não tem problema, não tem caso a ser resolvido, não tem conflito de interesses a ser solucionado. É no plano normativo. Alguém diz, olha, esta lei fere esta regra da Constituição. E vai se discutir se essa lei fere ou não a Constituição. Portanto, é um controle abstrato.
E é também um controle concentrado, uma ação. A ação concentra essa demanda. Essa é a demanda da ação. A ação é proposta para isto. No caso do difuso, o controle é incidental. O controle é um incidente processual da demanda principal. É uma questão acessória, embora de relevância tremenda para a solução da lide, mas é processualmente visto como um incidente num processo principal. Ao passo que no controle proposto por Kelsen é o próprio objeto da ação. O que está se discutindo naquela ação é se a norma é ou não inconstitucional. Logo, a discussão se dá entre o poder legislativo e quem representa, e quem propõe a ação no campo do poder judiciário. Logo, esta norma, uma vez declarada inconstitucional, atinge-se a sua validade. Ela deixa de valer. Ela é excluída do ordenamento jurídico, porque é a norma o objeto da ação principal. Estas são as características dos dois modelos. O modelo chamado americano, a partir da experiência norte-americana e das teorias formuladas pelos federalistas Jefferson e pelo juiz Marshall, difuso, concreto, incidental e intrapartes. E o modelo formulado por Kelsen, que depois vai influenciar a Europa inteira, que é concentrado, abstrato, principal e erga omnes. Essas são as características deste modelo. Na aula de hoje, nós verificamos o que é uma inconstitucionalidade. É um vício, incompatibilidade absoluta entre a norma e a Constituição. Nós vimos também quais os tipos, quais as análises que podemos fazer. Podemos fazer o confrontamento no tocante à formalidade ou ao conteúdo material. Podemos fazer esse enfrentamento, esta relação entre norma e Constituição no momento do seu surgimento ou após, portanto originária ou superveniente. Podemos fazer no tocante ao seu conteúdo, total, parcial ou total. Podemos ainda estudar este fenômeno no tocante aos efeitos que sobre a norma essa declaração produzirá. A anulação, declaração de nulidade ou simplesmente cassação futura de sua validade e eficácia. E vimos que essas teses influenciam os dois modelos que são parâmetros para os processos consagrados nas diversas constituições, entre elas a brasileira, que será objeto da próxima aula.